Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Harmonize Delas. Um podcast que eu criei para valorizar e para mostrar a história de mulheres que desenvolveram fantasticamente dentro da harmonização facial. A minha convidada de hoje é uma das pessoas que mais desenvolveram dentro do Instituto Harmonize e a história dela é fantástica do início ao fim. Minha convidada de hoje é a Elaine Silveira. Eu quero que ela conte a história dela, que ela comece a contar a história dela para vocês entenderem como ela traçou um caminho de sucesso dentro da harmonização facial. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada. Eu sempre gosto de começar falando para a pessoa, para ela me contar um pouco da história dela. Eu falo que quando eu falo história, a pessoa fala assim, nossa, mas se eu contar desde o início, tem coisas na nossa história que são importantes. Então eu falo que se você tivesse uma chance de contar a sua história para alguém, como você se apresentaria, quem é você e qual foi a sua trajetória, qual que é a sua história, o que você acha importante, independente se você acha que é desde o início ou que não é, o que você contaria para alguém se você tivesse uma chance de contar quem é a Elaine e qual é a sua história? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Eu falo que é uma honra poder estar aqui, principalmente num momento que você fala que são as pessoas que mais se destacaram. Então, assim, eu me sinto muito honrada. E a minha história, de fato, se for contar tudo, né? Mas eu acho que o mais importante é assim, eu sou dentista, sou formada há 23 anos. E durante 20 anos da minha carreira, eu fiz ortodontia, que hoje eu vejo que está completamente relacionado e ligado à harmonização facial, né, pelo estudo que a gente faz da face. Então, eu acho assim, que agrega muito na minha atual profissão. Né? Eu continuo sendo dentista, mas hoje eu trabalho exclusivamente com harmonização facial. Então, eu falo que a minha história ela passa por uma vida de trabalho na odontologia. E agora, há quase 3 anos, eu me dedico à harmonização, assim, me dedico em tempo integral. E eu falo que eu comecei do nada, do zero, no momento que eu estava em depressão. Depois, na época eu nem sabia, mas depois a gente foi descobrir isso. Então, assim, eu falo que a harmonização ela me tirou de um lugar que nem eu sabia que eu estava. E ela me colocou em lugares que eu nunca poderia imaginar. E eu falo que eu estava nesse momento de depressão, sem saber se eu ia fazer um curso de Invisalign, se eu ia fazer um curso de autoligado, porque eu tinha que me reciclar na ortodontia, ou se eu dava uma chance para o novo. E em 2015, eu fiz um curso de harmonização. Lá no Harmonização, início? Não. Lá no início, quando a gente nem podia. Uhum. Por quê? Eu fazia a horta e eu queria terminar os casos. Por exemplo, sorriso gengival, eu queria aplicar botox para melhorar os casos. Então, eu fiz. Só que naquela época a gente podia, hora não podia, hora podia. Então, assim, estava insegura e eu já tinha uma carreira na odontologia. Eu falei, deixa isso para lá. E aí, quando foi 2017, parece que veio o boom, né, da harmonização para os dentistas, inclusive, e também vários profissionais de nome ganharam destaque no mercado. Então, eu falei assim, agora é hora. Só que foi passando, e aí eu falei, agora eu vou fazer. Isso era 2022. Eu tinha feito inscrição para um curso lá em São Paulo, acho que eu nem te contei isso. Não. Da Belga. E aí eu já tinha pago a inscrição para o curso dela. E aí eu falei, gente, mas São Paulo, e a minha filha é muito pequena ainda. Aí uma amiga minha falou assim, você conhece a doutora Paola? Eu falei, eu já vi, sim. Ela, eu acho que eu vou fazer o curso dela, vamos? E quando a gente fez orto juntas, a gente combinou que o próximo curso que a gente fosse fazer seria juntas. E aí eu falei, vamos. Cheguei no Harmonize sem saber nada. Porque o que eu tinha visto lá atrás, quando você não pratica... Passou muito tempo, né? Passou muito tempo. Então eu cheguei, assim, eu lembro que eu vim de Lafayette para cá, chorando, assim, parece que eu estava sentindo que ali ia ser um divisor, daquele dia em diante, não seria nada mais igual ao que tinha passado. Então, assim, eu vim chorando, vim com um sentimento que eu não sabia explicar o que era. E cheguei no seu instituto, muito bem recebida, e aí me apaixonei pela harmonização. Eu lembro que me apaixonei, mas ao mesmo tempo eu tinha meio assim, eu vi uma cânula e falava, ai meu Deus. Aí eu achava que aquilo não era para mim. E na hora que eu comecei a fazer, que eu comecei a, sabe, porque a harmonização é assim, quando você começa, é um caminho sem volta. Você não quer mais aquilo, outra coisa para você. Eu falo que eu passava 3 anos para girar um dente de um paciente, que ele nem lembrava que aquele dente estava girado, ele achava que não dava que valor, não né? dava valor, recebendo uma manutenção de R$100. E aí
Hoje você faz ali com 30 minutos um lábio, o paciente chora na sua frente, o resultado já é imediato e eu sou muito imediatista. Então, eu me encontrei dessa forma na harmonização. E de lá para cá, eu faço cursos online direto, eu estudo, sou uma estudiosa, assim. Meu marido fala, Elaine, eu acho que você tem que dosar, você está pegando muito, você está hiperfocada demais, mas em tudo na minha vida, eu sempre fui assim. E é isso, então, eu amo o que eu faço, eu estudo muito, minha base técnica é toda sua, né, fiz todos os cursos, estou ali dentro do Instituto hoje, como sou monitora, então estou sempre aprendendo com você, e é isso. E me conta uma coisa, você falou que foi chorando para o primeiro curso, né? Eu queria saber qual que foi o maior medo, o seu maior desafio, assim, para entrar na harmonização facial. Que você teve que romper e falar, não, eu vou. Porque eu vejo que algumas pessoas rompem o preconceito, até o preconceito dela mesmo, porque a gente pode falar que já diminuiu muito, mas lá no início, lá atrás, era muito preconceito a respeito da harmonização para o dentista. Tinha preconceito do médico em relação a gente, mas tinha muito preconceito do colega dentista mesmo. Mas qual que foi o seu maior desafio emocional mesmo, de mentalidade para entrar na harmonização facial? Como eu te falei, eu queria algo que a ortodontia já não me fazia brilhar os olhos mais, sabe? Eu queria buscar algo novo, eu queria algo que, sabe, que eu tivesse um propósito diferente. E minha motivação foi essa, assim, algo que, sabe, me tirasse da zona de conforto, eu já estava ali acomodada, aquilo já não me preenchia mais. Então, minha maior motivação foi isso, sair daquele ponto e buscar coisas novas, assim, para minha carreira. E eu vejo também que você tem uma característica que, para mim, são características de pessoas de sucesso, que é ser empreendedora, né? Como que é a história da Elaine como empreendedora? Porque eu sei vagamente que você tem ou tinha uma loja também. Como que isso, qual que é a sua história como empreendedora e o que você vê que isso é totalmente diferente de alguém que às vezes não consegue romper? Outro dia eu estava, inclusive, pensando, fui dar um conselho para uns amigos, mas eu pensei, gente, essa é minha cabeça de empreendedora. Tem gente que quer ir ganhar um salário e ótimo, não quer ter o trabalho de empreender, de pagar o preço de empreender. Mas isso a gente não escolhe. Ou você é empreendedor ou não é. Eu acho que você pode se tornar, mas quando é nato, você não consegue desviar daquilo. Você é empreendedor. E quando é se tornar, é mais sofrido, né? Exatamente, porque é bem mais difícil, né? Então, assim, quando está na veia, está no sangue, flui. Então, tudo que eu faço na vida tem um quê de empreendedorismo. Eu não consigo fazer, por exemplo, na odontologia. Eu, quando me formei, vim para Belo Horizonte, fui trabalhar em clínica popular para ver como era uma clínica popular, porque eu queria montar uma clínica popular para mim. Então, assim, desde sempre... Já tinha uma intencionalidade. Exato. E aí, a mesma coisa foi com a loja. Eu comecei, por acaso, ali com os acessórios para minha filha, que tinha acabado de nascer. Uma coisa assim, essa história também é super interessante. Ela mostra mesmo o empreendedorismo. E eu fiz, assim... ficar a loja mais conhecida do Brasil. A gente já enviou produtos para mais de 20 países. Só que, como eu mudei, e tudo aconteceu na mesma época, eu comecei na harmonização, a minha mudança não tem relação nenhuma com a harmonização, foi no mesmo período. Eu mudei para cá por motivos pessoais, enfim. E aí, como eu mudei, eu não consegui mais conciliar a empresa, que também demanda muito, né? A gente que faz tudo, e ela chegou a ficar grande mesmo. E aí eu não consegui conciliar isso, e aí, como eu tenho o hiperfoco, e eu comecei na harmonização, o que eu fiz? Migrou tudo toda direcionar, atenção. tudo para harmonização. Consequentemente, a atenção que eu dava para a empresa já não era a mesma. E aí a gente decidiu não manter mais aquela linha de produção que a gente tinha, sabe? E ficar com um item outro, só uma coisa mais tranquila. Então, a gente ainda tem a loja, é minha e do meu marido, só que assim, agora num nível bem... Só os clientes que já conhecem a gente, que fazem questão, aí a gente produz alguma coisa ou outra, mas assim, num momento assim, bem devagar mesmo, com a loja por causa do hiperfoco mesmo. Mas e na odontologia, você sempre teve essa cabeça de empreender? Ou Sempre. porque a maioria dos dentistas, né? Vamos falar da nossa área, a gente não teve uma preparação na faculdade para empreender. Na verdade, a minha veia vem da minha família, porque eu sempre vi eles empreendendo. Mas quando eu caí na odontologia, eu falei, gente, peraí, eu só sei sentar e atender. Como que eu faço? O paciente chega... Então, a minha sorte foi que eu trabalhei com alguém antes. E aí, quando eu montei meu primeiro consultório, eu comecei a fazer igualzinho essa pessoa que eu trabalhei com ela. O livro caixa, tudo certinho. Como que foi sua história de odontologia e empreendedorismo? Na odontologia, igual eu te falei, eu já vim para cá para eu aprender, que eu queria ter uma clínica. Eu não queria só ser uma dentista de consultório.
Então, eu via além. E assim eu fiz. Cheguei na minha cidade, não era plano também voltar para lá, mas, enfim, voltei para lá e aí montei uma clínica. Eu tinha 6 dentistas trabalhando comigo por um bom tempo. Só que aí chega uma hora que você vê que você está enxugando gelo. Que aquilo ali, atender convênio, né, procedimento barato e problema, querendo ou não, o paciente atendendo dentro do seu consultório, você responde ali, né, por tudo que ele faz. Aí eu cheguei e falei assim, gente, eu nunca tive problema meu. Eu vou assumir problema dos outros e financeiramente não valia a pena. Então eu fiquei sozinha mesmo. Então assim, a odontologia foi nessa questão de ter uma clínica mesmo. E eu queria que você contasse pra gente a questão do início do atendimento na harmonização. Que, assim, eu dou o seu exemplo para, acho que todas as turmas que eu vou dar aula, que falam assim, mas eu não sei como eu começo, mas eu não posso ter um consultório. Eu falo, gente, vocês não estão entendendo, deixa eu contar a história da Elaine aqui para vocês entenderem como que ela começou e onde que ela tá agora. Então, eu tinha acabado de mudar para BH, né? Na verdade, Nova Lima, nem era BH. E aí não tinha um consultório ainda, tinha uma vontade de começar a trabalhar, mas não tinha um consultório. Meu consultório em Lafayette continuava, mas meu público lá era orto. Então, não encaixava muito ali na harmonização, sabe? E também eu estava naquele momento da loja, então a odontologia já tinha deixado de ser minha prioridade. Então, é como se eu estivesse começando, mesmo, do zero. Então, numa cidade nova, onde eu conhecia uma pessoa, uma única pessoa de um condomínio. E aí, eu fui numa loja comprar os uniformes dos meus filhos para a escola nova. E a dona da loja, que hoje é minha paciente, ainda é minha paciente, ela falou assim para mim, você trabalha com o quê e tal? Eu falei, agora eu sou dentista, estou trabalhando com harmonização, não sei o que. Ela falou assim, nossa, estou precisando fazer um botox. Aí eu falei com ela, então, eu estou olhando aqui um lugar para alugar um consultório, eu tinha acabado de chegar, olhando para alugar um consultório e tal, e quando estiver pronto eu te falo. Aí fui embora. Assim, injuriada. A palavra é injuriada. Por quê? Eu falei, meu Deus, uma primeira oportunidade de eu ter uma paciente onde eu não conheço ninguém e eu não vou conseguir atender. Aí fiquei lá pensando, como que eu vou atender? Eu preciso... Porque se eu esperar 3 meses, 4 meses para montar um consultório, eu vou perder a paciente. Ela quer fazer o botox agora. Ela não vai esperar 3 meses. Aí fui para casa, fiquei pensando, falei, gente, mas e se eu atendesse nas casas? Então veio essa... Eu falo que é uma luz divina, assim, porque eu nunca tinha visto, pode até ter gente que faça, mas eu nunca tinha visto ninguém fazendo. Então, eu falei, se eu atendesse em casa, aí fui para a internet, saber se eu poderia atender, né, quais são os cuidados, se eu poderia fazer esse tipo de atendimento. E eu li que eu poderia, que inclusive no sul do país tinha uma franquia e tal. Eu falei assim, então vai ser isso. Cheguei para ela e falei assim, olha, Ana, eu posso fazer seu botox ou na sua casa ou na sua loja. Aí ela falou assim, nossa, mas seria perfeito, eu não tenho que sair daqui, pode vir na minha loja. E foi assim. E aí, essa única amiga que eu tinha lá, juntou as amigas dela lá no condomínio, eu fiz um Botox Day na casa dela, eu tenho fotos, vídeos, assim, na casa, e ali eu fiz 10 Botox nesse dia. E dali eu comecei. E aí, logo em seguida, eu subloquei um local, e aí, depois, em seguida, eu tive a oportunidade de comprar esse local que era sublocado, e hoje eu tenho meu consultório na região de Alphaville. Então, assim, é um começo... de tudo zero. Cidade, não conhece ninguém, profissionalmente falando, início também, então era tudo muito início. É muito bonito, porque também traz a ideia da indicação, que às vezes a gente fica muito focado em outro tipo de marketing, outro tipo de coisa, e a gente não olha para algo tão genuíno, né, que é a indicação. Sim, Depois sim. eu quero até falar um pouquinho sobre isso, mas agora eu quero falar sobre a questão financeira. A gente falou esses dias atrás sobre uma meta sua batida e eu queria que você me contasse hoje qual o seu faturamento, de quanto que você saiu, hoje quanto que você fatura com a harmonização facial, porque eu acho que é importante isso, a gente tem um tabu muito grande de falar sobre dinheiro e eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu, porque eu falo que o dinheiro não pode ser nem o início nem o fim, mas ele é o meio para muita coisa, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente disso, do seu faturamento, de como que era antes, de como que é agora. Então, eu comecei, como eu falei, não faturava nada na harmonização. Foi um botox. Então, assim, R$500 ali que sobra, se sobrar. E eu já faturei R$100 mil no consultório. Isso eu estou falando de Lafayette, que eu ainda atendo lá. E hoje a minha clientela lá não é ninguém daqueles antigos. Ela é toda nova e eu atendo muito lá também. Eu falo que cidade do interior tem o poder de ou te queimar logo ou te levantar. Então, assim, eu cresci muito na minha cidade, que é a cidade que os meus pais moram. Hoje eu moro aqui, mas ainda vou lá. É a cidade que eu gosto muito e tem minha família também. Então, eu já faturei R$100 mil, assim, saindo do zero.
Perfeito, porque eu vejo as pessoas falarem assim, mas faturar muito é para quem tem uma clínica, faturar muito é para quem tem uma escola, e eu vejo que eles não enxergam que o faturamento pode ser muito grande quando você gera valor, né? Isso. E falando em gerar valor, eu me lembro da Elaine que chegou para fazer a residência e hoje eu tô vendo uma mulher totalmente diferente aqui na minha frente. Então eu queria que você falasse sobre autoestima, sobre a sua imagem, porque você trabalhou e trabalha muito bem a sua imagem. Você mudou, assim, a gente tem uma mulher antes e uma mulher agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, eu não faço tantos procedimentos em mim, sabe? Deus me abençoa com um perfil já mais harmonizado. Eu já coloquei pouquinha coisa na ponta do nariz, um pouquinho de mento, lábio e mantenho o botox, porque meu caso com botox é aquele amor sem fim daquela foto lá que a minha pálpebra ela cai muito. Então eu preciso manter. Então assim, eu não sou aquela pessoa que vive fazendo tantos procedimentos, mas eu acho que está muito na postura, na mente, na mentalidade, sabe? Você se dá valor, você se ver valorizada. Hoje eu sou valorizada. Eu lembro que meu marido presenciou uma cena no meu consultório um dia e ele lembra dessa cena até hoje. Ele estava lá nesse dia comigo quando eu falei com uma paciente que eu ia aumentar a manutenção de 80 para 100 reais. Isso não tem tanto tempo assim. Ela deu pulo dessa altura, que era um absurdo. E hoje eu consegui cobrar 15, 20 mil de uma paciente só e ela pagar feliz, sabe? Isso também influencia na autoestima, porque mostra que você é capaz e não tem como você não se sentir melhor sendo valorizada. Então, a minha autoestima passa muito pela mentalidade, não só pela aparência. Claro que eu gosto de me cuidar, tento me vestir, sempre gostei de moda, eu acho que moda é um traço forte em mim, sempre gostei de estar bem vestida, de estar com uma aparência legal, mas não é aquela coisa que eu sou escrava. Eu acho que a minha autoestima ela passa muito pelo meu momento de estar bem, de estar realizada, sabe? Eu acho que passa por aí. Porque é visível. Eu acho muito interessante isso, trazer essa questão da autorrealização, da valorização, porque quantas vezes a gente conversa com mulheres que estão, assim, desanimadas, por dentro você vê que está desanimado. Eu recebo muitas alunas, né, que estão passando pelo mesmo momento de, eu trabalho, não sei, a gente atende odonto, enfermagem, farmácia, e aí vem algumas mulheres que falam, eu dou plantão de tantos por tanto e eu não me sinto valorizada, eu passei a vida inteira tentando encontrar algo que me trouxesse, e você vê que a pessoa que a imagem dela não está bem relacionada. Então, essa questão de estar bem consigo mesmo, estar bem com o trabalho é muito importante, né? E muitas vezes essa mulher ela é linda, mas ela não consegue mostrar, ela não consegue se ver linda. E quando você não se vê, você pode ser, mas que o mundo também não te vê. Então, acho que passa muito por isso mesmo, no estado de espírito mesmo, sabe? Claro que os cuidados também a gente tem que ter, lógico. Ainda mais que a gente está na área, a gente tem que estar, né? Mas uma coisa também leva a outra, né? Quando Sim, você tá bem consigo exato. mesmo, Aí você quer ficar, mais. você quer fazer atividade física, você quer se cuidar, você quer comprar roupa bonita. Uma coisa puxa a outra, não, é inevitável mesmo. Perfeito. E a gente estava falando sobre as dificuldades, né? Qual que hoje você vê que é a maior dificuldade para o crescimento? Porque é claro que eu conheço o seu perfil, é muito parecido com o meu, e eu sei que provavelmente você já pensa no próximo passo e como que vai ser. E hoje, qual seria uma das maiores dificuldades que você tem hoje como empresária, como profissional da harmonização facial, que você vê que hoje todo empresário tem que pensar e falar assim, eu preciso me preparar para isso, porque essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje dentro da empresa, porque não deixa de ser uma empresa, né? Uhum. Crescer é difícil, né, Paula? Não é fácil crescer. Então, assim, a partir do momento que você sai todo dia da sua zona de conforto, já é difícil, é uma dificuldade já. Então, eu vejo isso que eu vejo assim, que eu me coloco fora da minha zona de conforto. Eu falo que eu nunca vi nada parecido comigo. Eu estou todos os dias fora da minha zona de conforto. Então, isso eu acho difícil, mas não é por isso que eu não deixo de fazer. Eu acho que uma dor de todo mundo é crescer pessoas, né? Equipe. Aí você precisa de alguém... O ideal é que a gente pudesse ser um pouquinho de tudo, né? Para ficar do jeito que a gente quer. Olhar tudo. Exatamente. Mas eu vejo equipe, treinar a equipe, você ter o controle de tudo, sabe? Isso eu acho difícil quando você está crescendo. Você ter esse controle de tudo e querer a coisa ali do seu jeito e nem sempre sai. E aí você tenta com uma pessoa, tenta com outra. Enfim, eu vejo que é uma dor sua também, né? A formação de equipe, manter essa equipe alinhada com os seus propósitos também. Então, eu vejo isso como uma dificuldade. E também, eu acho que é um todo. Eu não acho que o
sucesso, ele não se deve a um único... Ah, mas ela é boa de técnica. Não, não é sobre. Tem muita gente boa de técnica. Então, eu acho que é um conjunto todo. Você tem que olhar todas as áreas. Tem o posicionamento, igual você falou que o meu mudou. Tem ter que fazer vídeo, ter que estar aparecendo. Isso eu tenho uma dificuldade ainda com isso, sabe? Ainda não é uma coisa que, para mim, completamente normal. Então, eu acho que é isso. Passa por isso aí também, as dificuldades. E em algum momento você já pensou, tipo, vou desistir? Nunca. E Nunca? você me fazendo essa pergunta, eu nunca nem pensei, porque ela é inédita, esse tipo de pergunta para mim. Nunca passou pela minha cabeça. Eu me vejo aposentando, né, nessa área, e meu filho agora também vai fazer odonto, vai entrar na área. Então, assim, eu estou querendo construir um legado e deixar ali para ele. Então, não tem plano nenhum. E eu me encontrei, né? Então... E depois que você se encontra, não tem como mais fazer outras coisas. Não tem. E Né? não é sobre dinheiro. Eu já faturei muito na minha clínica como dentista, eu já faturei muito como empresária da loja. Não é só sobre dinheiro, é sobre isso, propósito mesmo, você mudar a vida. E fazer sentido para você o que você está fazendo. E antes eu não fazia. Então, aproveitando o gancho, qual que é o seu propósito hoje? Meu propósito é que cada pessoa que passa por mim, ela saia um pouco melhor, que eu possa deixar a vida dela um pouco melhor, que seja com uma aparência, né? Uma palavra, muitas vezes uma palavra. Outro dia eu recebi um depoimento de uma paciente e ela me fez um depoimento muito, muito lindo. E no depoimento ela não fala hora nenhuma de como ela se sentiu com a aparência. Ela fala de como ela se sentiu na minha presença, com as minhas palavras, com o meu cuidado, com a minha atenção. Então, assim, muitas vezes as pessoas não estão ali buscando só um preenchimento, elas estão buscando um carinho mesmo, sabe? E quando você consegue entregar isso, não tem como dar errado, porque você entrega uma boa técnica, que é o básico, é o mínimo, isso aí é o mínimo. Você uma atenção de verdade, não é fingimento, sabe? É de verdade, é se preocupar com o outro, é querer saber se ele gostou e depois de uma semana, e aí, como é que você está? O que você está achando? Como você está se sentindo? Ligar para um paciente, será que todo mundo faz isso? Então, assim, tem técnicas, tem segredos que, na verdade, eu não chamo de técnica. Isso é meu. Sabe, esse cuidado. É o cuidado da Elaine. É meu jeito de ser. Mas tem um segredo ali. Por que você cresceu tão rápido? Tem o passo a passo, tem, né, os pilares que a gente valoriza. Eu falo que hoje, com a quantidade de pessoas que fazem procedimento, com a quantidade de profissionais, eu costumo até falar com o pessoal da minha equipe. Não importa se é uma clínica grande. A tentativa que a gente tem de fazer é do paciente sentir que ele está sendo tratado num consultório bem pequeno. Exato. E que ele é uma das pessoas mais importantes que tem ali. As pessoas falam assim comigo, recentemente eu coloquei 8 pessoas para trabalhar na parte de atendimento. E aí me perguntam assim, mas por que você não coloca um robô? Por que você não contrata uma empresa para colocar? Eu falei, gente, eu vou lutar até o último momento, eu vou tentar fazer da forma que eu acredito. E é aquilo que você falou, a gente tem um desafio, porque não sou eu que faço. Hoje não consigo mais fazer como eu fazia antes. Então, hoje, a maior dificuldade, o maior desafio que eu vejo é como que eu vou fazer as pessoas fazerem aquilo que eu faria se eu estivesse no lugar delas com os meus pacientes, com as pessoas que vão até o instituto. E eu acho que é essa carência, sabe? As pessoas querem se sentir cuidadas, elas querem sentir que elas são a pessoa mais importante ali. Porque se ela se sente como só mais uma, ela vai embora. Exatamente. Ela fala, deixa eu procurar um lugar aqui onde eu possa me sentir realmente acolhida. Eu acho isso um diferencial muito grande, assim, né? Isso vai como dica aí para quem está começando. Eu acho que é uma das coisas que muda mesmo o jogo, assim, sabe? E não ser forçado, né? Se você não é essa pessoa de ficar tão preocupado, mas tenta olhar aquela pessoa ali como ser humano que está ali buscando alguma melhora, alguma coisa. Com certeza ela tem coisas mal resolvidas, com certeza ela passa por problemas, porque o paciente de harmonização, eu falo que é um paciente que ele tem um monte de questão e às vezes ele vai ali porque terminou com o namorado, separou e aí quer dar um up no visual. Então, assim, tem coisas muito mais profundas por trás daquela vontade de mudar um rosto. Não é só um botox. Não é só um botox, não. O paciente não está indo ali fazer um procedimento, ele está buscando algo naquele procedimento, sabe? Então, eu acho que é por aí. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando, então, por uma profissional da harmonização que acabou de entrar na área, quais são os 3 conselhos que você daria? Que você julga super importante, que a pessoa não consegue de jeito nenhum romper na área se ela não fizer isso? Eu acho que a primeira coisa é você ter um propósito muito forte do que você quer, ter um para quem também. Eu acho que isso passa muito por esse início. Eu acho que uma boa técnica, porque não tem como você, né, vender
ter sucesso sem ter boa técnica não adianta. Para mim, não sustenta. Quem não tem boa técnica pode investir o mundo de dinheiro que for em tráfego, mas não vai acontecer. Então, eu acho isso, ter um propósito, ter uma boa técnica e ser uma pessoa obstinada mesmo, sabe? Focada. Eu acho que é isso, foco e fazer o que tem que fazer. Ai, mas hoje é fim de semana. Ai, mas eu tenho que ir para tal lugar fazer um curso. Vou deixar minha família. Tem que fazer, gente. Tem que pagar o preço. Senão, você vai ser apenas mais um. Quem tem sucesso, você pode ter certeza que essa pessoa cortou na carne, essa pessoa pagou o preço. Então, não adianta pensar que é fácil. Mas, assim, acontece. É possível. Então, é isso. E qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é deixar um legado, assim, tanto pelas pessoas que passarem por mim, quanto para os meus filhos, de amor ao próximo, de cuidado. No âmbito financeiro, eu quero dar uma condição boa para os meus filhos. Também tem essa questão de viagem, que eu também adoro, que é muito forte em você. Né? Você começou muito por isso, né? Então, eu tenho é isso aí. E a sua família, quando você resolveu entrar, todo mundo te apoiou? Alguém falou, você tem certeza? Você teve um apoio imediato? Tive, sempre tive. Não sei se é porque eu já tenho essas questões, assim, tudo que eu comecei, graças a Deus, né, aconteceram. Mas eu tive, sim, o apoio de toda a minha família. Meu marido é um parceirão. Eu falo que eu só consegui chegar aonde eu estou também. Claro que eu ainda quero crescer muito mais, mas assim, de onde eu saí para onde eu estou é um avanço enorme. E eu falo que eu só consegui por conta dele também, do apoio, de tudo. Ele está por trás ali, segurando tudo para que eu possa brilhar, sabe? Então, eu sempre tive, graças a Deus. E onde vai estar a Elaine daqui 5 anos? Pessoalmente, financeiramente, como profissional, você vai atender, porque eu lembro que você tinha falado que essa questão do ensino também é muito forte. Onde vai estar a Elaine daqui 5 anos? Então, eu creio que eu vou estar com um curso online, porque como eu experimentei o online, o digital, na minha loja, eu sei, é muito gostoso você estar assim, sentada na praia e as vendas caindo. Então, eu gostei disso, experimentei isso. Então, eu entrei na harmonização também para fazer um produto digital. Só que como eu ia fazer um produto digital sem ter uma bagagem? Quem vai comprar um curso de quem? Sabe? Então, eu precisava mostrar resultado, eu precisava crescer na profissão para depois eu, né, colocar esse projeto do digital. Então, eu creio que em 5 anos vou estar com o meu digital bem sólido, bem forte. Não sei se eu tenho vontade, sabe? Não é uma coisa que passa assim, de ter um instituto, porque eu vejo muita demanda de pessoas, enfim. Então, eu não sei se isso vai ser um projeto, eu sei que o digital vai estar, eu não sei. Só que uma coisa vai puxando a outra, né? Você fala assim, eu nunca vou dar aula, nunca vou fazer curso. Mas daí a pouco parece que vem acontecendo. Te escolhe, né? A coisa te escolhe. Exatamente. Eu pretendo, no âmbito familiar, eu me vejo feliz, como graças a Deus nesse ponto aí eu não tenho nada a reclamar, sabe? Assim, uma família muito saudável, um relacionamento muito saudável, eu acho que isso conta muito, porque quando você não está num relacionamento saudável, eu pelo menos, você não tem estabilidade para mais nada. Então, assim, em 5 anos eu quero só continuar o que eu já vivo, sabe? Com os meus filhos, meu filho provavelmente já vai estar trabalhando comigo daqui 5 anos, e é isso. E tem algum nicho dentro da harmonização que te puxa, por exemplo, não, Paula, eu quero ser, ou eu vou focar em preenchimento, eu vou focar... Porque eu falo que dentro da área, hoje a gente tem vários subnichos, né? E quanto mais nichado, muito mais rápido a gente cresce, porque a gente vira uma referência naquilo. Tem alguma coisa que te puxa mais, que você escolheu, e por que você escolheu? Você acha que traz mais rentabilidade, traz mais paciente, enfim... Bem, eu gosto muito de preencher. Eu acho que é o que muda de imediato. Igual eu te falei, eu sou imediatista. Mas não é preencher, pegar o êmbolo de uma seringa de ácido hialurônico, que qualquer um faz. Injetar, qualquer um injeta. Eu nem gosto de falar que eu sou injetora. Eu vejo como escultura, sabe? Fazer uma escultura da face. Eu vejo como uma pessoa, por exemplo, aquelas obras lá, né, perto da minha cidade, de Aleijadinho, que foi esculpido. Aqueles dentinhos que a gente esculpia lá, eu vejo como uma escultura facial. Então, eu não vejo como uma injetora. Então, eu gosto muito dessa área de injetar. Então, no caso, full face, né, além de ser uma coisa rentável também, porque para você fazer um trabalho de um resultado mais impressionante, você precisa colocar mais quantidade de produto, consequentemente você vende mais, então uma coisa puxa a outra, mas eu gosto também muito, eu até falei que ia começar, de
focar no masculino, sabe? Eu fiz meu filho e assim foi o primeiro grande caso de mudança mesmo de perfil. E ele saiu de um menino para um homem. E foi uma coisa que assim, mas você já está injetando, já está fazendo preenchimento no seu filho? Ele me pediu, partiu dele. Na hora que ele pediu, eu falei, uai, gente. E aí eu gostei muito do resultado e acho que é escasso. Eu acho que você tem que fazer o subnicho mesmo, quanto mais focado, né? Você mais se destaca. Então, eu gosto muito de preencher e também tem essa tendência aí a querer fazer algo mais voltado para os homens, que eu acho que não é um mercado que está muito explorado por enquanto, né? Com certeza. Eu acho que o homem, ele consome de uma forma diferente. Ele consome um espaço diferente, ele consome tudo diferente, né? Mas os homens têm aberto muita visão para a harmonização facial. E poucas pessoas ainda têm trazido essa questão de, não, eu vou focar em homem, eu vou focar no full face masculino. E quando é feito, transforma o rosto, transforma tudo, né? E a gente vê a mudança do homem em si também. Eu queria falar um pouquinho do Harmonize. Eu queria só entender, você já falou que no início você escolheu porque alguém te chamou, mas você não fez só a residência, você fez a residência, depois você fez a especialização. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que te fez ficar no Harmonize, sabe? Por que você não saiu e foi para outro lugar, e ao invés disso você ficou com a gente ali? Pela entrega mesmo, eu acho que quando você entra ali, você realmente, de fato, tem uma entrega de todo mundo que está ali, sua principalmente. Você, assim, você tem uma didática para ensinar. Eu nunca vi nada parecido, e olha que eu já fiz outros cursos e tal. Então, assim, sua didática, seu jeito de ensinar, o seu jeito de empreender também foi uma coisa que eu falei, eu preciso ficar perto da Paola, porque ela não é só injetora, ela é empreendedora. E eu queria aprender também a empreender na harmonização. Então, nunca foi só sobre técnica, foi também querendo pegar esse lado seu aí de ter, né, ido na frente, aberto caminhos. Então, foi muito por isso e pela entrega mesmo do Harmonize, as técnicas. Você é uma pessoa que todo dia tem novidade, é difícil, até para a gente da equipe que está lá, é difícil acompanhar. Então, assim, você está por dentro de tudo, você, assim, incansavelmente buscando sempre melhorar e seu cuidado também em querer fazer aquilo ali, assim, ser para o paciente, para o aluno, né, ser o melhor local. É nítido a sua preocupação. Cada hora você pensa numa coisa, você traz uma coisa. Então, assim, a sua busca incansável em fazer o Harmonize melhor para todo mundo, seja a gente que está lá ou mesmo os pacientes, né? Fico feliz em ouvir. Bom, a gente vai caminhando mais para o final, mas eu queria fazer algumas perguntas, assim, mais para o lado pessoal. Porque a gente vê muito quem é a Elaine harmonização, quem é a Elaine empreendedora, mas quem é a Elaine fora disso tudo? O que é um dia da Elaine sem trabalho, sem nada? Qual que é o seu hobby? Qual que você tem atividade física que você gosta? Quem é a Elaine fora? Atividade física eu não faço. Não? É uma vergonha falar isso, mas não adianta, eu não faço. Até preciso por questões de saúde mesmo, né? E de estética também. Mas muito pela saúde, eu amo ficar em casa com minha família. Então, é como se aquele mundo ali me bastasse, sabe? Não que eu seja uma pessoa antissocial, eu tenho amigos de faculdade que a gente até hoje tem contato, mas minha vida se resume muito na minha família, nos meus filhos, tá? Com minha filha, principalmente, que é uma presença muito forte na minha vida, e ela é um grude, assim, então eu acho que são as coisas que eu mais gosto de fazer, viajar com eles também. Então, a Elaine é isso, ela é muito da família, sou bem diferente do que muita gente, eu falo que eu devo estar comunicando errado, porque o paciente chega para mim e fala assim, nossa, mas você é tão calma, você é tão paciente. Aí eu fico... Sabe quando você não se reconhece? Eu falo, gente, eu não sou calma. No meu dia a dia, eu não sou muito paciente, eu sou bem agitada, eu sou ligada no 220. Então, assim, são coisas que não aparecem ali, né? Mas na vida pessoal, eu sou essa pessoa mesmo, elétrica e que faz mil coisas. E meu marido fala, você quer que todo mundo seja igual a você, né? Todo mundo tem que ter o mesmo tempo o mesmo tempo de resposta que você tem, né? Peraí. Então, assim, ele me traz muito para eu parar e falar assim, não, peraí, gente, cada um, né? Todo mundo tem suas limitações e nem acho que também esse jeito meu de ser seja o melhor, não. Porque eu sofro com isso também, sabe? Mas é isso. E sua espiritualidade? Então, eu sou nascida na Igreja Católica, criada, né, na Igreja Católica, mas há uns anos, de uns 4, 5 anos para cá, na verdade, eu tive um namorado que me levou para a Igreja Evangélica há muitos anos atrás. Só que aí eu não fiquei. E aí, agora, de um tempo para cá, a gente conheceu uma família e a gente começou a frequentar uma célula na casa deles. Aí eu
sabe, eu comecei a ter uma intimidade com Deus que eu não tinha acessado ainda através da Igreja Católica. Então, assim, eu tenho respeito muito, eu tenho um cuidado no meu relacionamento com Deus, sabe? E frequento a igreja, mas não sou aquela pessoa também, assim, metódica e que não pode isso e não pode aquilo, sabe? Então, eu tenho as minhas próprias convicções. Eu não sei se isso é certo, mas tem coisas que eu não concordo e outras eu concordo. Então, assim, mas eu mantenho uma intimidade muito grande com Deus e eu só consegui acessar isso através da igreja, né? Da igreja evangélica. Então, Eu acho que cada pessoa tem também o seu momento, sabe? Eu acho que vai muito de momento, porque às vezes a gente tenta. Vou falar exemplos de. Às vezes você tenta trazer alguém para aquele meio. E ali não é o momento da pessoa, ela não consegue acessar, mas às vezes o seu momento, naquela religião, daquele jeito, consegue trazer esse acesso. Eu acho que e geralmente a gente acessa através da dor, né? Então é a hora que você está assim desesperado, porque parece tudo lindo, tudo fácil, mas eu tive de fato nesse começo uma depressão assim profunda, crise de ansiedade. Então nessas horas aí eu acho que o que ajuda mesmo, né, é Deus, e eu falo que foi a harmonização entrar na minha vida. Então não é muito fácil, não é muito simples, tem um processo para você, não é simples você sair do zero fazendo botox em casa e chegar hoje, não, tem um processo e ele é duro. Não adianta falar que não, ele é duro, ele passa por problema financeiro, ele passa por um monte de situações, problema, né, você fica ali, e como é que vai ser? É tudo muito novo, todo dia muda, todo dia tem técnica, será que eu vou conseguir acompanhar? Então, passa muito por isso. E quando você não tem uma intimidade com Deus, eu acho que fica muito mais difícil. Então, nessas horas de desespero é que a gente se aproxima e, assim, eu tento não me afastar, né? Claro que a gente erra, porque a gente busca muito quando a gente está precisando mesmo, mas eu tento manter ali porque eu sei que eu já passei. Isso que você falou de que tudo muda rápido. Eu vejo que a harmonização em si, nesse último ano passado, caminhou para uma mudança, né? E eu acho que por isso que eu tenho visto tantas pessoas procurando ajuda no quesito marketing, no quesito venda, porque mudou muito, né? Eu acho que a gente passou por um furacão, assim, que trouxe técnica nova, mas que trouxe muita gente para o mercado. Sim. E aí, nesse muita gente, a pessoa que não tinha essa mentalidade de qual o meu propósito certo, como que eu faço o processo para conseguir vender, o que é que meu paciente precisa. Tem muita gente muito perdido, às vezes pessoas que vendiam antes, que não estão conseguindo vender agora por causa desse processo de mudança. Você notou essa mudança nessa harmonização desse último ano, assim? Notei. Eu acho que quem não tiver com essa questão de venda, de marketing, de pós-venda, de muito forte, realmente não adianta ser só um bom injetor, né? Não adianta. Eu acho que caminha muito por isso, assim, você se posicionar e vender. E essa questão mesmo do paciente, porque hoje a concorrência está todo mundo. Eu falo que daqui uns 5 anos, dentista vai ser assim, a coisa mais cara, dentista de dente mesmo, né? Vai ser assim, vai ser absurdo pagar, porque não tem mais gente fazendo. E o problema é que quando você começa, o problema ou a solução é que quando você começa na harmonização, você não quer fazer mais dente. E aí quem vai ser? Cadê os dentistas de dente? Então, eu acho que passa muito por aí. Bom, se você tivesse que deixar uma mensagem, agora não só para profissionais da harmonização, mas para a gente finalizar, se fosse uma mensagem para o mundo, se a Elaine tivesse uma chance de deixar uma carta, uma mensagem para o mundo que você acha que pode salvar o mundo, que pode salvar a próxima geração, uma mensagem da Elaine mesmo, você pensar assim, se eu falar isso aqui com alguém, eu consigo transformar o mundo, o que você falaria? Eu acho que a gente tem que ter um contato muito íntimo com Deus. Eu acho que primeiro passa por aí, sabe? Quando você está amparado ali, quando você tem fé, você consegue suportar, né, as coisas assim com mais facilidade, porque não é fácil, mas você consegue. Então, eu deixaria essa mensagem de se aproximem de Deus, façam o melhor para o outro. Não te custa nada, sabe? Queira ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Você só tende a ganhar com isso. Então, assim, seria mais ou menos isso. É isso. Muito obrigada. Eu acredito que para quem vai assistir, vai ser transformador, porque a sua história realmente é inspiradora. E eu acho que a gente que tem
hoje no mundo que a gente vive da harmonização, que é tudo muito, a imagem muito montada, sabe? Sim. Eu sinto falta disso, e até por isso eu criei o podcast. Eu sinto falta das pessoas conseguirem entender o processo, porque em tudo muito montado, e é claro que ninguém também tem que ficar colocando todos os dias, ai, gente, mas eu sou uma pobrezinha, eu vim de não sei onde, eu fiz não sei o quê, foi muito difícil, mas eu acho que falta isso, a gente contar para as pessoas essa história, porque eu que lido o tempo inteiro com diversas mulheres que chegam nesse sonho da harmonização, porque na verdade virou esse sonho, Virou. né? Assim, virou um sonho de que eu vou ali, eu vou fazer um curso e em 3 dias eu vou mudar minha vida. Não é bem assim, Não. transforma, mas existe um processo. Eu acho importante mostrar esse processo, que todo mundo passa por ele. É claro que existem formas de passar mais rápido, Sim. com algumas técnicas, com propósito, é claro. Mentores. Mas mentores, que é importante, né? Sim. Terem quem se espelhar, terem Sim. quem se inspirar, entendendo que o mentor não é alguém perfeito, mas alguém que está trilhando aquele caminho que você quer trilhar. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, é uma honra para mim. E falar, né, eu já te falei algumas vezes que assim, você é inspirador de ter como mentora, poder estar perto de você e ver como que você cresceu, como que você cresce. E assim, eu vejo você gigante, já é gigante, mas assim, eu vejo um império Harmonize aí, e conte comigo. Obrigada.